Paz do Senhor para você, querido, amado irmão, amada irmã. Sou o pastor Abel Magalhães, passando para poder refletir na palavra do Senhor com você. Tenho certeza que Deus há de falar nos nossos corações e há de nos instruir, nos aconselhar, em nome de Jesus. Começa uma nova semana, uma nova história. Deus tem para mim, Deus tem para você. E eu tenho certeza, sim, que vai ser uma semana recheada de muitas bênçãos e que milagres vai acontecer em nome de Jesus Cristo. Estamos refletindo sobre o livro de Apocalipse, um livro onde Jesus se apresenta e apresenta o reino dele para nós. Jesus Cristo, todo-poderoso agora, ele se mostra para nós e vai aconselhando. E estamos chegando numa reta que estamos chegando na igreja de Sardes. A igreja de Sardes é uma igreja que ela se achava assim intitulada como indestrutível, inalcançável. Ninguém poderia crer assim que a cidade de Sardes em si, era inalcançável. Por mais que as pessoas pensassem que ali era impossível ser alcançado, alguma pessoa ir lá derrotar a cidade, saquear a cidade, assim a cidade de Sardes ela se tornou conhecida. Por isso que Jesus fala para nós, aqui para a igreja de Sardes, ser vigilante e confirma os restantes. Porque essa cidade, ela era uma cidade feita sobre uma montanha, um lugar alto, bem alto, e tinha uma forte vigilância mesmo. E era difícil, aquele tempo de guerras e guerra, então era uma cidade de difícil acesso, era difícil aquele exército que vinha para guerrear alcançar essa cidade, que além de ser no alto, muito vigilante, muito vigiada. Só que um determinado rei observou que havia uma brecha, uma fresta sobre a montanha, e por aquela fresta à noite eles conseguiram tomar essa cidade de Sardes. Por isso que Jesus aqui ele vem dar o exemplo para a igreja, ele dá exemplo para nós. Nós temos que ser vigilantes, nós temos que confirmar o restante dos irmãos. Fala, irmão, ser vigilante, fecha as brechas, põe a guarda nas brechas. Tem um guarda chamado Espírito Santo, que ele consegue fechar essas brechas e nos deixarmos vigilantes. A palavra do Senhor diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 1, começa: e ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve isto: diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Olha só, tem nome de que vives e está morto. Eu conheço as tuas obras, eu conheço o que você faz, eu conheço todas as brechas que estão na tua vida. O Senhor está falando dessa forma, dessa maneira para a igreja. E não é só para a igreja de Sardes. Ele está falando as igrejas. E nós somos a igreja. Está entendendo, irmãos? É muito forte o que Jesus fala para João falar às igrejas. Ele está falando para nós no versículo 2, ser vigilante, confirma os restantes, para que eles fiquem também vigilantes. A palavra do Senhor aqui, ela vai falando conosco de uma tal forma que ele vai falando que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Ser vigilante, confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Você que é vigilante, não tenta corrigir seu irmão só apenas
Vai lá e fala com ele a palavra de Deus, exorta-o a palavra de Deus. Paz, Senhor, irmã Gineia, irmão José, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês e toda a família de vocês em nome de Jesus. E você que for entrando nesse pequeno espaço, dessa pequena reflexão que a gente está fazendo na palavra do Senhor, compartilhe aí na sua rede social para que mais vidas possam estar aprendendo, estar ouvindo, estar sendo aconselhado por Deus em nome de Jesus. E Jesus vai falando, porque a igreja, querida, a igreja, todas as igrejas, ela tem aquelas pessoas que, né, ou são mais santos, ou aquelas que estavam para morrer. Porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Tem pessoas que vão para o louvor, mas vão lá louvar mecanicamente, não vão louvar adorando ao Senhor. Tem pregadores que vai pregar, mas vai pregar mecanicamente, não vai pregar a palavra do Senhor. Então, ele está falando dessa igreja, ele está falando desse povo, está falando dessa falsa adoração. E Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Capítulo 4 de João, versículo 23 e 24. O Senhor está à procura de verdadeiros adoradores. Aqueles que o adoram em espírito e em verdade. No versículo 3 ele fala: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o. Querido, o que você tem recebido de palavra do Senhor para exortar você, e dá para você exortar toda a sua família, falar da palavra do Senhor. Costumar gastar mais tempo falando da palavra do Senhor. Olha só para você ver. Lembra-te do que tens recebido. Muitas vezes você tem procurado, né, seu tempo ser gasto menos tempo na palavra do Senhor. E tem que ser gasto mais tempo na palavra do Senhor. E guarda-o e arrependa-te. E se... Ele vai, olha só, e se, aqui é uma condição. Quando ele fala assim, se não vigiares, ele está falando uma condição. Se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a horas que sobre ti virei. Ele está falando assim, eu estou te dando uma condição. Ou você fica vigilante, ou você vigia, ou eu vou ouvir e você fica. Olha só para você ver. Porque a igreja de Sardes, ou a cidade de Sardes em si, ela se achava, né, segura. Ela se achava assim, autônoma de segurança, não precisava de segurança. Mas tinha a brecha. E foi por lá que aquele rei e aqueles, né, oficiais entraram e tomaram a cidade à noite. Então, Jesus está falando aqui, eu virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora que virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Não importa se a cidade, não importa se Parapuã, eu estou em Parapuã, não importa se há uma brecha, não importa. O importante é que aqui nós, pastor, irmãos, esteja vigilantes. Porque senão vai entrar no grupo ali da condição. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora que sobre ti virei. Ele está falando da volta dele, está falando do arrebatamento da igreja, e está falando também que pode ser algo tão eminente. Lembra da pandemia? As pessoas estavam boas, daqui a pouco pegavam Covid, daqui a pouco eram entubadas, daqui a pouco morriam. E muitas morreram sem aceitar Jesus Cristo. E ali foi a volta iminente para essas pessoas.
E muitos pastores pregam somente arrebatamento de igreja, arrebatamento, né? A Jesus vindo. Mas e as pessoas que estão morrendo sem Cristo? E as pessoas que precisavam aceitar Cristo e não deu tempo de aceitar, porque não houve e não tiveram tempo de ouvir a palavra como tem que ser ouvida. Quantas pessoas estão na igreja, estão aqui, ó, como está a igreja de Sardes. Jesus não vê as obras dela. Mas também tem de Sardes, aqueles que ele está falando, que não se contaminaram. Dentro das igrejas tem aqueles que não se contaminaram, estão com as vestes brancas. E andarão de branco, porquanto são dignas disso. E aí ele vai lá e fala, o que vencer será vestidos de vestes brancas. E de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Então existe um livro onde o seu nome é escrito. Quando você o aceita, quando você aceita Jesus Cristo, seu nome vai ali, ó, naquele livro. Lá na eternidade tem esse livro. O seu nome está lá. Ah, pastor, mas então ele risca se você se desviar do caminho. A palavra está escrita aqui, ó. De maneira nenhuma riscarei o seu nome. Quem é que está falando? É Jesus Cristo. Então, se ele está falando de maneira nenhuma, riscarei o seu nome, é que ele risca também. Ele risca seu nome do livro da vida. Aí ele fala, e confessarei o seu nome diante de meu Pai, e diante dos anjos, e diante dos seus anjos. Ele está falando bem claro aqui, ó, apartarei bodes e ovelhas. Bodes para a esquerda, ovelhas para a direita. Bodes, né? Significa mundo, ovelhas, céus aqui e reino dos céus. E ele está falando bem claro aqui dentro dessa passagem. Confessarei o seu nome diante de meu Pai. Olha só que lindo isso aqui. Jesus falando o seu nome. É o seu nome que Jesus está falando. Diante do Pai, diante de Deus. E não só diante do Pai, diante de Deus, mas diante dos seus anjos, dos anjos de Deus. Ele está falando assim para nós, assim, ó, ei, tem esperança. O que eu estou dizendo para você é de um reino verdadeiro, um reino onde eu sou todo poderoso e eu posso te ajudar. Amém? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que o Espírito diz às igrejas. Pai, obrigado, Senhor, por esse momento. E se alguma brecha, Senhor, há em nossas vidas, que o Espírito Santo do Senhor feche agora. Pensamentos, costumes, desejos, seja fechado pelo poder do Senhor, em nome de Jesus. Não queremos ser as cidades de Sardes, não queremos ser, Pai, onde há aquela brecha, naquele cume daquela montanha, para que o inimigo entre ali e tome todo o nosso ser, a nossa vida. Nós queremos pedir para o Senhor fechar todas as brechas em nome de Jesus. Está em tuas mãos, Pai, cada vida, cada família. E eu peço para o Senhor, meu Deus, orientá-los, abençoá-los, guiá-los e fazer com que eles vençam, Pai, em nome de Jesus. Esta é a minha oração no começo, Pai, início dessa semana, que é uma semana decisiva para o Brasil, onde todos os olhares físicos e espirituais estarão, Pai, sobre nós, brasileiros. E eu sei que o Senhor, meu Deus, sei que o Senhor dará a melhor direção, dará o melhor conselho ao povo brasileiro, em nome de Jesus. É o que eu peço, crendo que o Senhor, meu Deus, já está no controle
de tudo e todos. E que Brasil, Senhor, o Brasil venha a ser uma Sardes, mas com brechas fechadas, em nome de Jesus. Amém. Queridos, que vocês possam refletir e possam, em nome de Jesus, dar autoridade para Deus enviar o Espírito Santo para fechar determinadas brechas, se há brechas na vida, na família e nos negócios, em nome de Jesus. Amém? Fiquem com Deus, dia abençoadíssimo, em nome de Jesus.